Oi, gente, tudo bem? Eu sou Dani Pacheco. Estou aqui para falar com vocês sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Big Little Lies. Semana passada eu ia postar o vídeo, mas eu gravei no meu celular. E ele acabou, quando eu postei, ele ficou na horizontal, deu algum problema bizarro. Aí, enfim, tô gravando com outro celular aqui para ver se funciona, tá bom? Mas só para recapitular o que aconteceu no segundo episódio. é, Então, no segundo episódio, a mãe da Bonnie apareceu, porque o marido da Bonnie chamou ela lá pra ajudar, porque a Bonnie não tá falando com ninguém, ela tá toda sozinha, não conversa, enfim. Afinal, foi ela que matou o Perry, então isso tá, né? Ela não consegue, tá traumatizada e ela não consegue seguir em frente, obviamente, né? Ninguém conseguiria. É, Aconteceu isso, a Renata descobriu que faliu porque o marido dela arrumou umas encrencas lá de imobiliária, sei lá, uns trem legal. Eu sei que ele perdeu o dinheiro todo. Aí ele pode ser preso ainda por cima, então ela fica louca porque ela não quer deixar de ser rica. A preocupação dela é deixar de ser rica. É, A Celeste tá passando uns apertos tanto com os filhos que brigam muito e ela tem medo, né, deles terem um comportamento agressivo do pai, então ela tá se policiando muito, policiando muito eles, assim, no sentido, né, que elas não acreditam que eles fiquem igual ao pai, óbvio. Aí, e a Mary Louise, que é a sogra, mãe do Perry, não, só tá observando tudo e ela sabe muito bem que o filho dela não foi assassinado, então ela tá tentando descobrir de todas as formas o que aconteceu com ele. Acho que ela já imagina que ele foi assassinado, porque ela já sabe que a Celeste ia deixar ele, a Celeste conta pra ela que ela apanhava dele, que ele tinha estuprado uma outra mulher, e esse estupro resultou em um filho, e ela fica meio, né, em negação, tentando arrumar um justificativo pro filho dela ter feito isso, querendo colocar a culpa, enfim. Dá uma certa raiva dela, as coisas que ela fala. Enfim. A Madeline deixa escapulir em casa conversando com a filha que ela traiu o marido dela, o Ed, e o Ed tá lá, escuta e fala que vai deixá-la. Então ela fica lá em choque. E a Jane, assim, um colega dela de trabalho, mostra interesse pra ela, fala da ideia, né, dá a entender que vai chamar ela pra sair, ela fala ok, e enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu no segundo episódio. Aí neste terceiro, o que acontece? A Jane sai com um colega dela de trabalho, que ele aparentemente, ele é bem ansioso, assim, minerado com umas coisas assim, mas ele parece uma pessoa muito boa. Aí ele chama ela pra sair, aí tenta beijar ela, ela esquiva. Afinal, né, a gente descobre nesse episódio que o Perry foi o único homem com que ela já transou. Então, assim, a única experiência que ela teve de sexo com o homem foi com o Perry. Então, assim, ela era virgem e ele ainda estuprou ela e ela ainda teve um filho. Então, tipo assim, ela é uma coisa que ela tem que, né? Enfim. Então ela não tá. Ela ainda mostra que ainda não tá pronta pra ter alguma coisa ainda direto, assim, com o homem. Só que o cara, graças a Deus que ela sai, é bem paciente. Graças a Deus ele é uma pessoa normal, então ele é paciente, ele deu a entender que vai esperá-la. E tem uma cena muito bonitinha que eles estão dançando assim, e deixa ela em casa, eles estão dançando, e ela começa a chorar, sabe? Ele não vê, mas ela começa a chorar. Então, tipo assim, é uma coisa que ela vai ter que se libertando aos poucos. Mas pelo menos o cara parece ser legal, ensina o filho dela a surfar. Então, assim, ele se mostrou disposto a entrar na vida dela. A Renata, ela é muito complicada, senhor. Então, assim, a filha dela tem um ataque de pânico na escola. E ela começa a culpar os professores, o diretor, todo mundo é culpado. Ela acha que a filha dela tá sendo mordida de novo, enfim, sofrendo bullying. E a filha dela fala que não é nada. Aí ela e o marido contratam lá uma moça lá pra conversar com ela, fantasiada, né, pra ir conversando com ela. Aí, depois que ela conversa com a filha dela, ela conta pra eles que tem três coisas que estão incomodando a Annabelle. Uma são as mudanças climáticas, porque na escola os professores estão tentando explicar o que está acontecendo no mundo pros alunos e ela fica toda neurada achando que o mundo vai acabar e não sei o que, isso deixando ela aflita. Outra coisa, ela tá com medo do pai dela ser preso, porque realmente é uma possibilidade, ele pode ser preso, então ela tá com medo disso. E ela também tá preocupada com a mãe. Só que a Renata, obviamente, acha que nunca o problema é ela. Ela claramente tem um problema ali com ela mesma, né? Muito preocupada com o dinheiro, mas ela não quer, ela fica até assustada. O que tem comigo, não sei o quê. Aí, obviamente, mesmo com a mulher falando pra ela que ela tem alguma coisa com ela também, que tá incomodando a filha, ela só acha que é a escola e xinga o marido dela o dia inteiro.
E o marido dela ainda é alcoólatra. Então, tipo assim, esse cara uma hora vai explodir. Enfim. E que mais? Não, tem um tempo ainda, né? Tô sem óculos, gente, mas foi mal. Tem 5 minutos ainda. Então, a Bonnie não acontece muita coisa nesse episódio. A gente só vê algumas lembranças dela com a mãe, não muito legais. Tem umas conversas dela com a Jane, que ela fala pra Jane, né? Pra Jane, ela tem que se abrir com o colega dela de trabalho, pra ele saber o que aconteceu com ela, pra entender ela melhor. Obviamente, todos nós temos que nos abrir em relacionamentos, senão não vai dar certo. Aí ela fala, eu sou muito hipócrita porque eu também não me abri. Meu marido não sabe quem eu sou. Então, gente, a Bonnie deixou isso no ar. Só que a gente não vê muita coisa dela nesse episódio. Então, ainda vai ter que esperar os próximos episódios pra ver o que a gente vai descobrir sobre a Bonnie. A Madeline, né? Tá lá, ela começa a ir numa terapia de casal, que é com a mesma psiquiatra da Celeste. Vai lá com o Ed. E aí a gente descobre que ela tem alguns traumas, né? Porque os pais dela... Ela teve o primeiro casamento que não foi nem um pouco bem sucedido. Então ela tem um ranço disso. Ela não foi pra faculdade. Então, assim, ela tem medo... Acho que no fundo, assim, o inconsciente dela, ela acha que se a filha dela não for pra faculdade, ela vai terminar igual a ela. Ela não quer isso pra filha. Mesmo a filha não querendo ir pra faculdade, já tenho falado pra ela. E a gente descobre também que os pais da Madeline foram casados 40 anos, só que apesar de ter sido casados 40 anos, o pai dela era infiel. E ela já pegou o pai dela infiel quando ela era mais nova. E o pai dela falou pra ela, tudo bem, isso aqui não aconteceu, sua mãe não precisa saber disso. Então ela, talvez, né, ela traiu o marido dela, deu uma escapulida lá e só manteve em segredo, porque foi isso que o pai dela falou pra ela, né? Infidelidade, mantém em segredo, nada aconteceu e ficou lá casado 40 anos. Então a gente vê isso. Então eu ainda não entendi se ela realmente ama o Ed e traiu porque ela tava com vontade de ficar com o cara lá e traiu o marido, ou se ela realmente não ama ele. A gente ainda vai ver isso depois. Eu acho que ela não ama ele, mas ainda não dá pra saber. Vamos ver. E a última questão, né, que é da Celeste e da Mary Louise. A Celeste a gente ainda vê que ela claramente ainda não consegue se livrar do Perry. Ela ainda tenta focar nas coisas boas dele. Tenta esquecer que ele já quase matou ela várias vezes, que ele espancava ela, mas é isso aí pra ela. Ela ficou tão acostumada a apanhar que parece que ela sente falta de apanhar. Então, assim, é uma questão que ela ainda vai ter que resolver, porque, né, tem os filhos dela pra criar, e a Mary Louise tá lá, e os filhos dela ficam vendo as lembranças com o pai boas, né? Então, tipo assim, pra ela deve ser muito difícil ver ele... O Perry era um bom pai, realmente. Então, assim, fica vendo os filhos lá, vendo as lembranças dele, que são boas, e imagina uma mulher olhar pra isso, e só que, na verdade, ela sabe que o marido dela era um monstro, estuprava e batia nela, quase matava ela. Então, assim, deve ser muito difícil pra ela e é umas coisas que a gente vai ter que ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Se ela vai realmente aceitar né, que ela tem que deixar isso pra trás, que ela tem que, né, aceitar que ele era uma pessoa má e seguir em frente e tentar conhecer outra pessoa, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. E com a Mary Louise, nesse episódio eu comecei a ter certa empatia com ela. No início eu achava ela uma megera, uma demônia. Mas agora a gente vê que ela é uma mãe em negação. É uma mãe que não quer aceitar de jeito nenhum que o filho dela era um monstro. Porque o filho que ela conhecia era um bom filho, um cara bem sucedido, lindo, alto e um bom pai. E era um filho, ela vai atrás da Jane pra perguntar pra Jane se realmente ele tinha estuprado ela, que ela queria fazer um teste de DNA pra comprovar que ele era filho do Perry, e a Jane fala, óbvio que não sei o que, não sei o que. E a gente vê lá que ela, assim, ela simplesmente não quer acreditar. Ela conta lá que via o filho dela, lembranças dela do Perry quando ele era pequeno, vi que ele era um garoto super doce, gentil. Então, assim, era uma negação. A gente entende que, assim, que ela não quer acreditar que o filho dela era estuprador e espancava mulher. Então a gente consegue entender ela melhor. Ela quer descobrir o que aconteceu com o filho dela, é óbvio, mas a gente consegue começar a ver que, assim, que isso tá perturbando ela, que ela não quer aceitar isso. Acho que nenhuma mãe quer aceitar que o filho é um monstro, né? Aí a gente consegue ter uma certa empatia com ela. Ela é uma megera porque ela é uma mãe em negação, clara negação. Mas aí é isso, gente. Vamos ver se domingo agora o que vai acontecer. Beijos.